Fala, Tricolada, beleza? Vamos pro nosso pré-jogo, vamos falar de Fluminense e Botafogo, clássico vovô, 33ª rodada. Mas antes disso, deixa o like, se inscreva, compartilha, dá essa moral pra gente, tamo juntos. Vamos lá, rapaziada. O Fluminense teve uma boa notícia nessa 33ª rodada. O Flamengo venceu o América lá na Independência, o Corinthians venceu o jogo contra o Santos lá na Vila Belmiro, lembrando que o Corinthians tem um jogo a menos, ultrapassou o Fluminense, foi para a 4ª colocação, tirando o Fluminense do G4, o Fluminense agora é o 5º colocado. Mas qual é a boa notícia? O Flamengo venceu o Corinthians também. A boa notícia é que o Atlético Paranaense foi derrotado pelo Bragantino por 4-2. Então segurou o Atlético Paranaense ali na 6ª colocação, mantendo aí um distanciamento de 3 pontos. O Fluminense está 3 pontos atrás do Corinthians, vencendo sua partida, empata de novo em número de pontos e ultrapassa por causa do número de vitórias. Já o Flamengo, a diferença são de 4 pontos. O Fluminense tem que fazer o papel dele, pegar o Botafogo, sapecar e voltar ao G4. É isso que resta para o Fluminense. Então vamos para o clássico. Maracanã, 16 horas, mais de 29 mil ingressos vendidos. O setor do Botafogo de visitante esgotado, 4.200 botafoguenses no Maracanã. E o setor do Fluminense ali sul lotadinho, mais de 30 mil tricolores no Maracanã é a previsão. Transmissão da Globo, canal aberto, e Premiere. Tem também nós aqui no YouTube reagindo a essa partida no Maracanã, tá? Conto com a presença de todos vocês. A arbitragem do Ramon Abate, que tem bons números apitando jogos do Fluminense. O Fluminense só perdeu 2 vezes com ele em 6 jogos. Não é um árbitro que complica quando apita os jogos do Fluminense. Até que, enfim, a CBF deu um refresco pro Fluminense. Vamos para falar da estatística do Clássico Vovô, né? Esse jogo aí que tem 385 jogos na história. Os últimos jogos do Fluminense e Botafogo são muito favoráveis ao Fluminense. O Fred, quando ele atuava, era o carrasco do Botafogo, sempre fazia um golzinho no Botafogo. Então, pelo menos nessa estatística, nesse Clássico, o Fluminense tem vantagem. Então, são 385 jogos, 143 vitórias do Fluminense, 117 empates e 125 vitórias do Botafogo. Então, a vantagem aí em número de vitórias para o Fluminense. É jogo em 385 jogos na história. Não é à toa que é o Clássico Vovô. No primeiro turno, teve vitória do Fluminense lá no Engenhão por 1-0, gol do zagueiro Manuel. Estou falando que o Fluminense tem muita sorte com o Botafogo e capacidade também. O Fluminense em clássicos regionais está indo muito bem. Campeonato Carioca, contra o Vasco, contra o Botafogo, o Flamengo, fomos campeões desse ano estadual em cima deles. Botafogo, 11º colocado, está brigando pelo G7, está brigando para entrar numa pré-Libertadores, então deve vir para cima do Fluminense em busca da vitória. O Fluminense tem que ficar esperto com isso aí, está em ascensão. Não teve um bom resultado na última rodada, porque perdeu em casa, no Engenhão, para o Internacional. Então vai tentar recuperar esses 3 pontos, encarando o Fluminense no Maracanã. Botafogo com 43 pontos, 12 vitórias, 7 empates e 13 derrotas. Tem desfalques. Tietê está fora do jogo, está suspenso. Lucas Fernandes machucado e Danilo Barbosa também. Agora vamos falar do time do Luiz Castro, que joga no sistema tático 4-2-3-1. 2 volantes fixos, 3 meias e um atacante isolado. Que o Fluminense tem que ter total atenção com ele, porque ele é rápido, é veloz e sabe fazer gol. Que é o Tiquinho Soares, fez história no Porto, fez gols, conquistou títulos pela equipe do Porto e é um bom atacante, chegou no Botafogo fazendo gols. Toda atenção a ele. Então vamos lá. O Botafogo tem um goleiro experiente, que é o Gatito, conhecido aqui no futebol carioca. Na lateral direita, o Daniel Borges. A dupla de zaga é formada pelo Cuesta e Adrielson. Na lateral esquerda, o Marçal. A dupla de volantes é o Del Piaget e o Gabriel Pires. Já o meio de campo formado pelo lado direito, o Júnior Santos. Pelo lado esquerdo, o Vitor Sá, deve jogar ali pelo lado esquerdo. O Eduardo mais centralizado na armação. E o Tiquinho Soares como referência na área. Esse é o time do Botafogo, não é um espetáculo, mas é um time organizado, sabe o que faz dentro de campo, tem um treinador estrangeiro muito bom, que é o Luiz Castro, que conhece o elenco e sabe o que faz taticamente. Então toda atenção para esse jogo é importante, é um clássico. Mesmo com esses números favoráveis a favor do Fluminense,
no histórico do confronto, vitórias no primeiro turno. O Fluminense tem que ter toda a atenção para esse clássico desse domingo às 16 horas. O Fluminense, que era o quarto, caiu para a quinta colocação, tem 54 pontos, 16 vitórias, 6 empates e 10 derrotas nesse Brasileirão. Vem de vitória sobre o Avaí por 3-0, jogando fora de casa. Ótimo resultado do Fluminense, mas vem embalado para esse jogo. Tanto que o treinador Fernando Diniz vai manter o mesmo sistema tático e as mesmas modificações que ele fez no jogo anterior, que é quem? Calegari na lateral esquerda, Iago Felipe no meio de campo, formando ali um quadrado mágico com André, Martinelli, Ganso e Iago. Vamos falar primeiro dos pendurados. Arias, que é titular, tem que ficar esperto, jogador importantíssimo do time. Felipe Melo, David Braz, Wellington, Bigode. Outro titular também que está pendurado é o Iago Felipe, agora titular. O goleiro Fábio e o David Duarte. Então tem essa galera toda aí pendurada com 2 cartões amarelos. Final de campeonato, isso que é o problema. Mas a grande maioria é reserva, pelo menos isso. Tem um retorno importante para preencher ali o banco de reservas, para ser mais uma opção para o segundo tempo, que é o Natan voltando de suspensão. Então vamos falar da escalação do Fluminense, do provável Fluminense, que vai a campo com Fábio, na lateral direita o Samuel Xavier, a dupla de zaga com Nino e Manuel, Nino voltando de problemas físicos, aí já um alento ali para o setor defensivo. Temos o retorno do zagueirão. Na lateral esquerda, o Calegari, novamente improvisado ali pelo lado esquerdo, parece que agradou o Fernando Diniz. E olha que, na minha opinião, o Calegari não fez um grande jogo, não fez um bom jogo na última partida em que ele foi improvisado ali. E é uma pena, né? Você tem o Cris Silva, que é da posição, mas não é do agrado do treinador. Você tem o Pineda, que vai embora em dezembro. Ou seja, o próprio Fernando Diniz já improvisou o Iago na lateral esquerda, não deu certo. Insistiu com o Caio Paulista como lateral esquerdo, também não deu certo, acabou desistindo. Agora temos o Calegari ali pelo aquele setor, é o segundo jogo dele improvisado por ali. Eu prefiro, como já falei em alguns vídeos, um lateral mais ofensivo, que rompa as linhas do meio de campo, que entre na área adversária, que faça jogadas de linha de fundo, auxilia ali, principalmente o Arias, que cai ali pelo lado esquerdo. Eu acho o Calegari meio tímido, mais defensivo, um cara mais de volante do que de lateral esquerdo. Meio de campo, quadrado, André, mais fixo, Martinelli, mais à frente o Ganso pelo lado esquerdo e o Iago pelo lado direito. O Iago vai fazer aquele reforço na marcação, na cobertura, liberando também o Martinelli para subir, para avançar, porque o Iago faz esse serviço aí de marcação, de cobertura, é um cara que corre o campo todo, e por estar em todos os setores do meio de campo, libera mais a rapaziada, assim como o André, como o Martinelli e até o próprio Ganso. Então é o soldado ali do meio de campo, o guerreiro do meio de campo, é o Iago Felipe. Gosto da entrada dele no meio de campo, gosto dessa formação com 4 jogadores, preenche, mais gente para trocar ideia, mais gente para trocar passe. Gosto muito, e principalmente com a entrada do Iago ali. Acho que ele ajuda muito na marcação e também na parte ofensiva. E a dupla de ataque mais querida do Fluminense, a dupla de gringos, Cano e o colombiano Arias, é a dupla de ataque do Fluminense. O Fluminense tem tudo para ganhar esse jogo. É um jogo difícil, é um jogo complicado, é um clássico, mas o Fluminense tem que fazer a parte dele, sempre pensando no G4. O Fluminense tem a obrigação de vencer esse jogo para chegar e ultrapassar o Corinthians na tabela, que venceu a sua partida. Uma boa sorte para o Fluminense, a gente vai acompanhar tudo aqui no canal Tricolada. Conto com a presença de vocês aqui às 16 horas no YouTube. Tamo juntos, e um bom jogo para o Fluminense, um bom clássico vovô, e novamente com mais uma vitória do Fluminense sobre o Botafogo. Tamo junto, tô indo nessa, deixa o like, se inscreva no canal, dessa moral. Flui!